Alô, amigos que vão fazer a prova do INSS. Eu quero, nesse momento, dar aquela palavrinha, aquela última palavrinha antes de ir para a prova. A primeira é pegar esse documento, pegou a chave, pegou o dinheiro, né? Isso naquele aspecto, pegou a caneta preta, sabe qual é? Olha que no último concurso teve um aí que não leu direito o endereço. Que colega nossa aqui do CETEC, e a menina se encontrou com a gente na escola errada, né? Porque leu a faculdade, como é que foi aquela que é lá na... tem a nossa produção pode nos ajudar, tem a PUC, tá, muito bem, mas aquela que é lá depois da Protásio, lá em cima, lá, né? Bom, aqui é a FAPA, só que aqui também diz FAPA, essa que é aqui na televisão, só que a FAPA não sei o que, a guria deu FAPA, foi aqui, era lá na outra. Então vocês têm que realmente ter, onde que eu vou fazer prova, qual é a sala, peguei o documento, tá. Isso num aspecto. No outro aspecto, irmãos, o que eu diria para vocês se agora, né, teve tempo para estudar o concurso, o que eu vou dizer? Bom, banca é CESP. Então, a única coisinha que eu vou dizer para vocês é, leiam o enunciado, fiquem sabendo que o enunciado CESP é aquele enunciado que ele é enxuto e a gente tem a primeira sensação de que parece que está faltando coisas. Aí tu vai dizer assim, não, mas e se eles queriam dizer tal coisa? Bom, está dito aí. Se está dito, vale. Se não está dito, então não podemos tirar informações que não estejam no texto. Então a regra é, e tudo que não está dito pode, é que nem uma lei. Não, mas não falou, bom, se não falou, então pode, bicho. Por quê? Porque a prova é certo ou errado. Então temos que ter muito cuidado com a afirmação. Então eu vou querer, a minha dica vai ficar, né, centralizada nesse ponto, eu vou dar apenas algum exemplinho rápido, tá? Onde eu vou querer mostrar, assim, que sempre é esse o X da questão da banca CESP. Tá? O X da questão da banca CESP é o enunciado, e o enunciado, principalmente, aquela questão do referencial. Então, dica 1, exemplo para que eu possa ilustrar o que eu estou falando teoricamente. Então, vamos dizer assim, ó, a razão entre o número de aprovados. Claro, lá eles vão tirar do site do INSS com adaptações, vai ter entre parênteses com adaptações, eles vão fazer um texto tirado do site do INSS, mas tudo bem. Aqui eu vou fazer um texto qualquer que poderá se adaptar vamos dizer assim, aqui eu vou dizer o número de aprovados em um concurso. A razão entre o número de aprovados em um concurso e o número de reprovados é 5/11. Mas o que eu estava dizendo do site é que lá eles vão dizer o número de aposentados ou de gente que conseguiu benefícios, que não conseguiram. O texto vai variar, mas vai ser a razão entre duas grandezas. Vejam, esse é um texto base. Claro, muito simples, e eles às vezes fazem textos ainda mais simples, mas nos dizem muito. Então, a razão entre o número de aprovados em um concurso e o número de reprovados é 5/11. Primeira pergunta, pelo texto, tem mais aprovados ou mais reprovados? Então, tem 5 aprovados para cada 11 reprovados. Então, a pergunta seria, por exemplo, o percentual de reprovados nesse concurso é de 68%, certo ou errado?
porque vai dizer julgue, né? Julgue. Então vai ser certo ou errado. Claro, essa questão até a gente trabalhou em aula. Mas por que eu estou dando parecida com ela? Pela importância que tem essa questão. Né? Nisso que eu falei do referencial. Então vejam, o percentual de reprovados no concurso significa que tem que pegar todo o universo dos que fizeram a prova. E o universo dos que fizeram a prova é a soma dos aprovados mais os reprovados. Então, os reprovados foram 11, mas de um universo, a cada 11 que são reprovados, 5 são aprovados, e aí o universo, esse aqui é quanto, irmãos? Isso aí, 16. E o percentual de reprovados é o quê? São 11 em cada 16. Sim, é muito fácil, mas só basta mudar o referencial. São aprovados 11 em cada 16. Bom, só que dividido por 8, 16, 32, 64, sempre dá resto zero. Então, a conta, preste bem atenção que isso também faz parte da dica, é uma conta que você tem que fazer até o fim. E se tem que fazer até o fim, façam na A. Por quê? Porque se vocês forem fazer, aí tem um problema, esses dias, inclusive me mandaram uma pergunta, Zé, como é que você divide 2.997.000 por 11,1, que foi aquela questão que você fez em aula. Então, se vocês souberem dividir, vocês vão começar, tá? E ao fazer a divisão, que vocês vão fazer em casa, vocês vão encontrar 0,68. E como no colégio, a maioria das vezes a gente trabalhava com 2 casas depois da vírgula, os alunos podem achar, não, 68, já vi que vai estar certo. Sim, mas aqui diz que é de 68%. Só que essa conta tem que dar resto zero. E se vocês tiverem a paciência de fazer essa conta vai dar exatamente 0,6875. E se isto aqui dá 0,6875, quanto por cento é isso, você que estudou no nosso curso? 68,75%. Exatamente. Então, está certo ou está errado? Está errado. Porque 68 não é 68%. 68 é 68. Ah, mas é. Ele não falou aproximadamente. Ele falou é. Então, aqui nem precisa botar é exatamente, porque ao dizer é, aí que eles economizam palavras que eu queria dizer para vocês. Eles não precisam dizer é exatamente 68. Eles dizem é 68. O problema é teu, se tu tá mesmo. Mas será que isso aqui quer dizer é exatamente? Sim, porque para ser aproximadamente que tinha que ter a palavra. Ao não ter palavra nenhuma, isso é a mesma coisa que dizer é exatamente 68%. Então esse texto é um texto mais enxuto de um que eles poderiam ter dito é exatamente 68%. Ah, mas não colocaram exatamente. Mas no caso não faz falta. Agora, faria falta se fosse aproximadamente, porque para a questão ficar certa, né, teria que dizer é aproximadamente. Aí sim precisaria dizer, não disse, então é porque eles estão dizendo que é exatamente. Então essa palavra exatamente, ou arredondado, é a dúvida que vocês poderão ter e que eu não quero que tenham. Então tu tem que te basear no que eles dizem e comerás por essa forma. Tá certo, pessoal? Então, essa é a primeira dica que eu queria passar para vocês. Segunda dica. Quando fala percentagem no edital, não tem limite também esse edital. Inclusive pode cair aquela questão de lucro e prejuízo. Então eu só quero lembrar para os amigos o seguinte, que há lucro, numa operação simples de compra e venda, haverá lucro quando eu vendo por um preço maior do que eu comprei. Compra e venda, comprei e vendi, e ganhei a diferença. Se o preço de venda for maior que o preço de custo, então haverá lucro. Se o preço de venda for menor que o preço de custo, haverá prejuízo. Isso aí faz parte do vocabulário, né? Então não é nenhuma novidade. Se eu vendo por menos que eu comprei, eu perdi.
Só que poderia haver, dentro da percentagem, um problema de lucro e prejuízo. E esses problemas geralmente vêm com 3 informações. A primeira, a segunda e a terceira. Então, a primeira informação, vou fazer aqui mesmo dentro dessa parte teórica aqui. A primeira informação, eles poderão dizer, comprei não sei o que, e houve lucro, ou então eles podem dizer que houve prejuízo. Essa é a primeira informação. Eles vão dizer se houve lucro ou se houve prejuízo. A segunda informação é que eles vão dizer de tanto por cento. Essa é a segunda informação, de tanto por cento. E a terceira informação é se foi em relação ao preço de custo ou em relação ao preço de venda, porque é aquela questão do referencial que eu torno a insistir. Por exemplo, se eu compro por 80 e vendo por 100, o lucro em valores absolutos é 20. Mas, se eu comparar 20 com 80, isso aqui é 1/4, que corresponde a 0,25, que corresponde a 25%. Mas se eu comparar 20 com 100, então isso é 1/5, que corresponde a 0,2, que corresponde a 20%. Então, os mesmos 20, se eu comparo com o valor investido, eu estou ganhando 25% do que eu investi. Porque eu ganhei 20, em valores absolutos ganhei 20, comprei por 80, vendi por 100. Então, se eu ganhei 20, comparando com 80, o meu lucro foi de 25% com relação ao custo, mas se alguém está me pedindo aumento, eu vou dizer, não, tu não viu esses 100 reais que entrou aí? Eu só fico com 20 desses 100, o meu lucro é apenas 20%, mas aí é 20% do que entrou no caixa, ou seja, 20% de um outro referencial. Então, mais uma vez, eu estou dando a mesma dica, que você tem que ter cuidado com o referencial. E aí, o que vocês vão fazer nesse tipo de problema? Dessas 3 informações, a mais importante é a última, saber se eles querem comparar em relação ao custo ou à venda, que em última análise é escolher o referencial. Se eles disserem, não sei o que, houve lucro, houve prejuízo, tu escuta e segue adiante. 15%, 20%, 30%, tudo bem, segue adiante. Sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda, aí é o que tu vai fazer assim, ó. Se falar que é só o preço de custo vai ser o 100%. E se falar que é só o preço de venda é que vai ser 100%. Então vamos dizer que seja uma margem de 30%, uma margem de lucro ou de prejuízo, não interessa. Aí é assim, ó, uma vez estabelecido que o referencial é o custo ou o referencial é a venda, então agora eles podem dizer que houve lucro ou que houve prejuízo. Para haver lucro de 30%, então tu tem que vender por 130%, ó. Porque se tu está tendo lucro, tu tem que vender por mais do que tu compraste. E dessas 2 informações, a banca vai dar uma e pedir a outra. Se é prejuízo, mas em relação ao custo, se é em relação ao custo, custo é 100%, não importa se é lucro ou se é prejuízo. Só que se a banca disser que for prejuízo, então é porque tu vendeste por menos. E como a margem, eu estou dizendo que é 30%, tanto para lucro como para prejuízo, digamos que aí depende do enunciado do problema, então eu vendi por menos. 30% de margem, vendi por 70%. Então são problemas que vocês poderiam fazer por regra de 3, tendo esse cuidado. Primeiro é escolher quem é o referencial. O problema diz que é em relação ao custo, então o custo é 100%. E aí tu ajusta o preço de venda se vai haver lucro ou se vai haver prejuízo, de acordo com o que foi dito. E aí dessas 2 informações, a que eles derem, tu substitui e isola a incógnita. Se por acaso agora eles disserem, por exemplo, que é 25%, seja de lucro, seja de prejuízo, mas 25% sobre a venda. Se é sobre a venda, preço de venda é 100%. Digamos que eu quero que haja um lucro de 25%, então é porque eu comprei por menos. Para haver um lucro de 25%, e aqui o cérebro não aceita muito, porque quase sempre o cérebro traduz, ele raciocina em relação ao custo, né? Então, 25%, então o preço de custo vai ser menos, porque senão eu vou ter prejuízo, então eu só posso ter comprado por 75%. Mas eu acho que era 125, sim, mas aí eu comprei por 125.
e vendi por 100, aí eu tive prejuízo, eu estou dizendo que teve lucro. Se houve prejuízo, aí sim, ó, prejuízo de 25% sobre a venda. Primeira coisa, venda 100%. Tem prejuízo de 25%, então é porque eu comprei por mais. Aí eu comprei por 125, vendi por 100, tive prejuízo. De 25% com relação à venda. Dessas duas informações, eles vão dar uma e pedir outra. Estou fazendo isso apenas para mostrar a importância dos referenciais e vá que não deixa de ser um item da percentagem. Então, não sei se falei muito rápido, mas no livro ainda dá tempo de dar uma olhadinha. Tem uma paginazinha ali onde a gente colocou alguns problemas de referência, todos têm gabarito, pode copiar. Agora, irmãos, eu quero dar uma recomendação de que vocês olhem novamente aqueles problemas do capítulo de conjuntos. Teve um probleminha lá, que é o problema, se não me engano, é da FUVEST ou algo assim, que eu acho que é o problema 7, justo não estou com a apostila aqui, mas que ele dizia que numa sala de aula havia 16 alunos que gostavam de matemática, 16, numa sala de aula com 30 alunos, tá? 30 alunos, 16 estudam matemática e 20 estudam história, ou ao contrário. O que eu quero dizer para vocês? Que vocês olhem de novo esse problema. Porque vejam só, primeiro, são 30 alunos na sala de aula. Tudo bem, 30 alunos. Quando eles dizem que 16 estudam matemática, não confundir com 16 estudam somente matemática, não é isso. 16 estudam matemática. E 20 estudam história, não pode ser confundido com 20 estudam somente história. Então, essa é a primeira coisa. Então, aqui nós temos matemática e história. O que a gente trabalhou para vocês? A gente diz cuidado, porque para aqui ser zero, o texto tem que dizer o seguinte: desses 30 alunos, qualquer um desses 30 alunos gostam de pelo menos uma dessas duas. Se eles disserem isso, é porque aqui há 0 alunos. Ó. Mas a banca CESP vai ter que dizer, desses 30 alunos, todos eles, ou qualquer um deles que eu pegue aleatoriamente, eu tenho certeza que ele vai gostar pelo menos de uma delas, para que eu tenha certeza que aqui é 0. Nessa prova que a gente deu em aula, não diz isso, não é da CESP, mas é o estilo que eu acho que poderia cair na CESP agora. Então aí, irmãos, nós, quando não é dada a informação juntas, começa por aqui, ó, que é o número de alunos que estudam ambas. E se tu supuser que aqui é 0, então, claro, ficaria assim, ó, aqui ficaria matemática 16 menos x e aqui 30 menos x. E existe sim a possibilidade de que 16 menos x mais 30 menos x seja igual a... não, aqui não é 30, aqui é 20. Porque dos 20 tem x que já estão aqui. 20 menos x igual a 30. E com isso eu fico que 36 menos x é igual a 30 e 36 menos 30 é igual a x e que 6 é igual a x. Tudo bem. Se 6 é igual a x, isso só é possível se aqui não houvesse nenhum aluno. Tá? Mas como o texto não diz isso, pode acontecer que aqui exista um. Então, em vez de igualar a 30, eu igualaria a 29, ficaria 36 menos x igual a 29. E aí esse valor aqui, já nesse caso, passaria a ser igual a 7. Então, a resposta da questão, e a gente já fez em aula, só estou relembrando,
é no mínimo 6 e no máximo 16. E esse tipo de pegadinha, que a gente já estudou em aula, eu apenas nesse momento estou dizendo para vocês, estudem novamente esse problema, porque isso é a cara da banca CESP. Tá? Então eles vão dizer assim, então podemos afirmar que o número de alunos que estudam matemática e física, matemática e história é exatamente 6. Não. Para dizer isso, tinha que ter dito que não há nenhum aluno que não goste de pelo menos uma delas. Como não disse, assim como está no texto, a resposta é no mínimo 6 e no máximo 16. Como isso eu já expliquei no curso, pessoal, eu só quero dizer aos amigos que não vão para a prova sem entender esse caso. E se não, vocês já sabem, Facebook, WhatsApp, estarei online e quem sair da prova já me manda para a gente já ir vendo como é que ela foi no domingo. E, para fechar, o que eu diria de toda aquela parte proposicional ali? Olha, realmente se fez problemas de todos os tipos, eu só lembraria para os amigos o seguinte, ó. Eu só lembraria aquela equivalência que existe entre o C, CP e então Q, que a primeira equivalência famosa é a contrapositiva. A contrapositiva é a única equivalência da condicional que está no formato da condicional. Ou então, ela pode ser trocada por ou, não P ou Q. Ó. Então, esta expressão eu quero que vocês lembrem na prova, que é igual a esta. Eu posso apresentar uma condicional no formato do ou e posso apresentar um ou no formato da condicional. Por exemplo, se a cigarra canta, então a formiga não trabalha. Por exemplo, isso é uma condicional. O que eu quero é que vocês lembrem que toda condicional do tipo se e então, ela é equivalente à negação da negação, que é essa frase com o ou. E aí, mais uma vez, eu só vou lembrar o que eu já tinha dito. Troca o ou pelo se então, ou se então pelo ou, né? Troca o ou pelo se então e não mexe a finaleira. Nega somente a primeira. Então não mexe a finaleira. Aqui tu vai escrever formiga não trabalha e nega somente a primeira. Então aqui tu vai botar a cigarra não canta. E vejam que eu propositalmente coloquei uma frase contendo não e outra sem, para que vocês não deem bola para isso e simplesmente façam a seguinte regra. Troca o ou pelo se então e não mexe a finaleira. Vejam que aqui fica igual, ó. Nega somente a primeira. Troca o ou pelo se então e não mexe a finaleira. Nega somente a primeira. Para quê? Para dizer que estas duas frases aqui são equivalentes. Uma condicional pode sim ser equivalente a uma proposição composta pelo conectivo ou. E o resto eu não vou repetir, vou apenas desejar que vocês façam uma boa prova. Mas eu fiz essas lembranças, vá que justo isso possa cair. Né? Vá que leva a chave, leva os documentos e olha essas dicas apenas para te mentalizar. Mas o resto já foi feito ao longo do tempo de preparação. Essa era a dica para você.